Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Carlos e é um prazer estar aqui para orar por você. Eu quero entregar uma palavra da parte de Deus para a sua vida antes de nós orarmos. Eu já peço a você que, caso está chegando agora e ainda não é inscrito nesse canal de oração, aproveita, inscreva-se no botão abaixo desse vídeo e ative também todas as notificações. Assim você não perderá nenhuma das nossas orações. Antes de orarmos, eu quero meditar com você nesta palavra que se encontra em Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. Hoje nós iremos meditar acerca de um homem que era cego e que, ao ser tocado pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi curado da cegueira. E naquele momento a sua vida nunca mais, depois daquele dia, nunca mais foi a mesma. E nós veremos revelações da parte de Deus acerca desta passagem e como isso afeta a nossa vida nos dias atuais. Marcos 10, 46 está escrito assim: E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica muito rica em revelações, onde podemos extrair para a nossa vida aqui muitas coisas espirituais. Primeiro, a Bíblia diz no verso 46 que eles estavam ali em Jericó e saindo depois de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Aonde Jesus andava, uma multidão acompanhava ele. Os discípulos, como de costume, sempre estavam por perto do mestre. E a Bíblia diz que estava ali um homem. Muitos acreditam que o nome daquele cego era Bartimeu. Mas eu quero que você entenda que a palavra Bartimeu, ela é a junção de dois termos. O primeiro termo, a palavra Bar, que significa filho, e a palavra Timeu, que era o pai daquele homem. A própria Bíblia diz que ele era filho de Timeu. Em outras palavras, a palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Simplesmente isso. Aquele homem não tinha nome, não tinha identidade. E a Bíblia diz que ele estava assentado junto do caminho, mendigando. Ele estava à beira do caminho. Ele não tinha identidade, não tinha nome. Ninguém o conhecia, não era famoso. Mas mesmo assim, Jesus se compadeceu daquele homem. Meus irmãos, um homem sem identidade, um homem à beira do caminho. O que significa estar à beira do caminho? É alguém que está sem direção para a sua vida, que não sabe qual caminho seguir. Alguém que está à beira do caminho é alguém que não tem uma direção na sua vida. Indecisões, pensamentos que vêm muitas das vezes para desanimar, para abater. Uma pessoa que está à beira do caminho, ela não tem um propósito na sua vida.
Estar no caminho significa saber para onde eu estou indo, ter um destino final. Aquele homem não tinha um destino, era mendigo e vivia da esmola daqueles que se compadeciam da sua dor. Mas a Bíblia diz que, primeiro passo, ouvindo falar que Jesus estava passando. A Bíblia diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ao ouvir a palavra, aquele homem começou a crer no coração que poderia ser curado. Então ele começa a clamar. Então nós entramos na oração. Então ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele descobriu ali a genealogia, a geração de Jesus, que é da descendência de Davi. Ele estava naquele momento enxergando o que estava no coração, no interior de Cristo. A Bíblia diz que muitos repreendiam ele para que ele se calasse, mas cada vez ele clamava mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele queria de alguma forma que o seu clamor chegasse ao ouvido do Mestre. Ele estava incomodando naquele momento o Mestre. As nossas orações, elas chegam ao ouvido do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele parando, mandou que o chamassem. Você consegue entender que quando o cego estava clamando, ele tinha duas dificuldades. Primeiro, a multidão. Ele não conseguia passar por causa daquelas barreiras, aquelas pessoas. E segundo, ele não podia ver. Mas mesmo sem ver, e mesmo a multidão apertando ali, mesmo a multidão sem deixar ele chegar aonde Jesus estava, ele rompeu a primeira muralha, a primeira dificuldade, que é a multidão, e segundo, a dificuldade da cegueira espiritual. Mandavam ele calar a boca, mas ele clamava cada vez mais alto. Mas depois Jesus parou. Você sabe o que significa dizer que Jesus parou? É o mesmo que dizer que Deus parou. Quando diz que Jesus parou, significa que Deus parou para atentar para o clamor daquele cego. Um cego que não tinha nome, não tinha identidade, não tinha endereço, não tinha propósito, não tinha direção, mas Jesus parou ao ouvir o clamor dele. Jesus pode parar ao ouvir o seu clamor. Você sabe o que Jesus fez depois que ele parou? A Bíblia diz que ele mandou que o chamassem. Você sabe quem foi que chamou aquele cego? Provavelmente os mesmos que disseram para ele calar a boca porque Jesus não ouvia a oração dele. Quantas pessoas atiram pedras, palavras de maldição? Quantas pessoas dizem para você: para de orar por esse propósito, que Deus não vai fazer. Para de pedir porque Deus não vai realizar. Mas aquele cego não desistiu, ele persistiu e continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou, mandou que aquele que tinha abrido a boca para declarar maldição contra a vida dele, Jesus pediu para esse ir chamá-lo. Agora, meus irmãos, imagina com que cara aquela pessoa chegou naquele homem cego e disse: olha, o mestre manda te chamar. Eu imagino ele dizendo: mas o quê? Você disse que o mestre não iria me ouvir. Ele disse: mas o mestre mandou eu vir aqui para poder levar você até ele. O mesmo que declarou a palavra de maldição contra ele foi o mesmo que Deus usou para poder levar o cego até a presença do mestre. Chegando até a presença do mestre, agora o cego tem a oportunidade de pedir o que ele quiser, mas ele pede o que para ele era mais importante: visão. Jesus diz para ele: filho, tenha bom ânimo, a tua fé te curou, te salvou, vá em paz. Você acha, meu irmão, que o cego foi? Não. O versículo 52 termina dizendo que Jesus, depois de lhe dizer para ir, ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aquele cego entendeu, ele começou a imaginar: se esse homem curou os meus olhos, imagino o que ele não pode fazer na minha vida. Eu quero orar por você, Pai, no nome de Jesus. Abençoa esta pessoa, guarda, fortalece, livra ela de todo o mal. Pai, no nome de Jesus, quebra a cegueira espiritual. E realiza, meu Deus, agora um milagre urgente da parte do Senhor na vida desta pessoa. E abençoe a casa, a família, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se você toma posse desta oração, então compartilhe com seus amigos. Não esqueça de inscrever-se e deixar o seu gostei. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.